Boa tarde, começando mais uma live aqui do Anutri Taon, uma série de lives semanais onde eu ensino mulheres a emagrecerem de forma saudável, descomplicada e definitiva. Sempre trabalhando não só o corpo, como a mente também. Para quem não me conhece, eu sou a Alana e sou nutricionista. Então toda semana aqui, terça e quinta, tô fazendo lives. Meio-dia 27, hoje eu entrei bem atrasada, mas normalmente é esse horário. Você que tá vendo aí pelo YouTube, ainda não me segue, clica aqui no link da descrição do vídeo do Instagram para me seguir e não perder nada de emagrecimento também. Compartilha essa live também com quem você acha que é importante ouvir isso. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que precisam ouvir, que estão nessa luta aí tentando emagrecer há algum tempo. E aqui eu tô sempre falando sobre esses conteúdos. Então, o tema da live de hoje é sobre os pensamentos que estão te engordando e você não está percebendo. Existem coisas que nós pensamos que afetam totalmente o modo como a gente come, né? Vocês veem que eu tô sempre falando aqui que a mente é a coisa mais importante de você trabalhar. Eu sempre falo também, né, da alimentação. Existem coisas super importantes para o seu metabolismo começar também a trabalhar a favor do seu emagrecimento, mas a sua mente, ela sempre precisa ser trabalhada em conjunto com a alimentação que você faz, porque se você não trabalha a sua mente, você não consegue ter o controle da situação na hora que você vai escolher comer alguma coisa. Então é você trabalhando isso, você consegue ter a liberdade de escolher comer o que você quiser, né? Você emagrecer comendo tudo que você gosta, mas trabalhando aqui, porque não é todo momento que a gente pode comer o que a gente gosta, né? Que a gente pode fazer o que a gente quiser e mesmo assim emagrecer. Mas quando a gente faz isso de forma consciente, a gente consegue sim emagrecer mesmo comendo as coisas que a gente mais gosta, né? A gente precisa ter esse controle da situação e isso nem sempre é tão fácil, né? Quando você não sabe disso. Você acha normalmente que os seus pensamentos, eles são automáticos, que você faz as coisas sem perceber. E, na verdade, a gente não consegue, quando a gente faz isso no automático, é porque você não está prestando atenção nos pensamentos que você tem. Então, hoje eu vou falar de três pensamentos, né, que normalmente eu vejo muito na rotina as pessoas terem, que fazem elas engordar por pensar dessa forma, e que muitas vezes elas nem imaginam que isso pode ser um impeditivo aí do emagrecimento, tá? Então, o primeiro tipo de pensamento que você tem e que te impede de engordar, um deles, né? Muitas vezes é de você pensar que existe uma data certa para você começar a fazer a sua mudança. Eu sempre gosto de falar que é sempre importante você pensar assim: coisas que são importantes na minha vida, que eu tomei a decisão de mudar, de fazer alguma coisa sobre aquilo, eu não espero para fazer. Se é algo que é muito importante para mim, que eu sei que vai mudar muita coisa na minha vida, eu não espero amanhã, não espero segunda-feira, né? Assim, não espero o ano que vem para começar de fato a colocar em prática, né? Mas eu vejo muito acontecer isso. Vou dar um exemplo, por exemplo, em consulta mesmo, né? Às vezes a pessoa vem passar numa consulta, é uma quinta-feira, ou então uma sexta-feira. E aí você vai, faz a consulta, passa todas as orientações, a pessoa fica super empolgada para mudar. No final da consulta ela fala assim, tá bom, então eu entendi tudo que tem que fazer aqui, segunda-feira, vou começar com todo o gás, vou fazer tudo o que você falou aqui. Aí eu falo, não, segunda-feira não, você tem que começar a partir de agora. Quais as atitudes? Tudo bem, né? Você passou na consulta, às vezes você não tem tudo em casa, você precisa se programar, fazer algumas organizações. Mas o que você pode começar a fazer agora com isso que eu te falei, com o que você tem? Porque se é algo importante pra você, você tá louco pra mudar, né? No desespero pra mudar, não faz sentido você esperar a segunda-feira pra começar. E é isso que eu muito oriento as pessoas, né? Eu vou esperar passar aquela viagem que eu vou fazer e não, Deus me livre, né? Não vou viajar fazendo dieta, porque nem pensar. Já tá começando com o pensamento errado. Porque a ideia é que você faça as coisas, encaixe essa rotina, essa nova rotina de alimentação, essa nova rotina do seu estilo de vida na sua vida, né? A sua vida, ela vai acontecer o tempo todo. Então, as viagens vão acontecer, né, em qualquer tempo. Você vai ter uma festa, você vai ter, sei lá, um encontro de amigos. Enfim, a sua vida tá acontecendo. No seu trabalho sempre vai ter coisas lá, né? Eu sou a prova viva disso no meu trabalho. Sempre tinha muita coisa disponível para mim lá para eu comer, que não era da minha rotina, e eu vejo que as pessoas também em consulta, né, as pacientes, as alunas reclamam muito disso, né, que isso impede muito elas de fazer o que é o certo, porque
tá o estímulo ali o tempo todo, mas é você pensar com você mesma, né? Eu preciso fazer isso pra eu ser uma pessoa melhor e alcançar aquilo que eu desejo. Então, as pessoas não tem nada a ver com isso, elas podem comer o que elas quiserem, mas eu preciso encaixar a minha nova rotina do jeito que eu consigo na minha vida, né? A minha vida tá acontecendo, então não tem como eu ficar toda hora falando, não, vou esperar esse fim de semana passar porque eu preciso fazer tal passeio, não dá pra fazer dieta em tal passeio. Não, eu vou adaptar a minha rotina a isso. O que eu posso fazer naquele momento que vai me ajudar, que não vai me atrapalhar, pelo menos, né? Então não espere, não adianta você adiar uma coisa que você já tá adiando há muito tempo. É isso que eu falo para as pacientes. Você já adiou isso? Quanto tempo da sua vida? Quanto tempo da sua vida você já sofreu com isso, né? Muitas delas sofrem mesmo. E é sofrer, que eu falo de sofrer mesmo. Elas relatam que realmente são tristes com isso, com essa realidade que elas têm aqui, porque estão acima do peso, que isso interfere em várias coisas na vida delas, na autoestima delas, e que é algo que realmente está machucando elas há muito tempo. E aí você vai esperar para segunda-feira uma coisa que você já esperou, às vezes, a vida inteira, né? Não tem que esperar, não tem que adiar para fazer uma coisa que é super importante para você. Então, esse é um dos pensamentos, né, que eu acho que atrapalha bastante de emagrecer. Quando você pensa muito que quer emagrecer, eu quero mudar de vida, eu quero fazer o diferente, mas eu vou esperar tal data para começar. Eu vou esperar ter mais recursos também, né? Eu ouço bastante isso. Fazer dieta é muito caro, né? Fazer uma alimentação, não falo nem dieta, tem gente que nem gosta dessa palavra, mas mudar mesmo minha alimentação, me alimentar melhor, comer coisas mais saudáveis, é muito caro e eu não tenho dinheiro para isso agora. Minha vida agora não permite, mas não é assim, gente. A gente consegue mudar a alimentação tendo muito ou pouco dinheiro. Eu sempre tô falando isso aqui. Tem como você fazer e encaixar isso para sua rotina na forma como você tá. O que na sua vida hoje, né, do jeito que ela tá, como que você pode encaixar isso? Sempre tem um jeito de fazer. Então não espere a melhor data, não espere que as pessoas vão te apoiar, não espere você ter mais dinheiro para fazer isso, porque senão isso só vai ficar ali, ó, no seu pensamento, você querendo muito isso e achando que sempre tem alguma coisa que tá te impedindo. O que tá te impedindo, muitas vezes, é você mesmo de tomar essa atitude, né? De tomar essa decisão. Querer não é tomar decisão. Querer é só um desejo que você tem de emagrecer, mas a atitude, ela realmente confirma a sua decisão. Então, tomei a decisão que vou emagrecer, vou começar a agir para isso. Viu essa live aqui? Deu um estalo, né? Realmente eu quero muito isso, nossa, realmente o que você tá falando é verdade, já começa hoje. O que dá pra você fazer hoje? Na próxima refeição que você for fazer, mesmo não sabendo de, assim, nada muito profundo do que você precisa fazer, mas algumas coisas você já deve saber o que você precisa modificar, nem que seja só o seu pensamento, né? Na sua próxima refeição, na próxima vez que alguém te oferecer alguma coisa, você já não pode ter um pensamento diferente? Já não pode fazer uma escolha diferente? Então pense em mudar no momento seguinte que você tomou a decisão. Não espera muito tempo, não espera amanhã, semana que vem, segunda-feira, ter mais dinheiro, aquela viagem. Não existe isso. Começa a partir do momento que você decidiu, tá? O segundo pensamento que te impede de emagrecer, né, um deles, também é as justificativas que você dá que te enganam. Então, a partir do momento que você decidiu mudar, você começa a fazer as coisas diferentes, começa a se alimentar melhor, muda o seu estilo de vida, mas aí você se depara ali em situações que vão ter coisas, né, que não são ali do seu plano alimentar, digamos assim, para você comer rotineiramente, né? Se você sabe que você pode consumir aquilo, mas não é a hora que você quiser, né? Não é livre demanda, assim. Eu sempre defendo muito que você pode comer o que você gosta, mas você precisa sempre fazer esse exercício de pensamento para saber se realmente aquilo que eu tô escolhendo vale a pena nesse momento. E é realmente fazer muito esse exercício faz você eliminar boa parte das coisas que você comeria naquele dia, né? Então, esse pensamento das justificativas é mais ou menos assim. Eu tô aqui fazendo mudei minha alimentação, né? Mudei meu estilo de vida, comecei a mudar e tal. Então agora vou fazer tudo certinho. E aí no dia seguinte, lá no seu trabalho, compraram um bolo de chocolate. Nossa, um bolo de chocolate, eu amo bolo de chocolate. Agora eu comecei isso daqui, o que eu vou fazer? Na primeira situação, né? Ou pouco tempo depois que você decidiu mudar, isso acontece. E aí você pensa assim, você tá no começo.
é só um pedacinho, né? Eu vou comer só um pedaço, vou ficar satisfeita com aquilo e vou parar. Só que do seu histórico, você sabe que muitas vezes, quando isso aconteceu e você teve esse pensamento, não foi desse jeito que aconteceu, né? Normalmente você comeu um pedaço, comeu 2 pedaços, e aí tudo bem, às vezes comeu um só. Só que aí no outro dia, tem uma outra situação em outro lugar. Você chegou em casa, sei lá, você foi na casa da sua mãe, e aí tinha lá, ela fez outro bolo, fez um bolo, uma torta que você ama. Aí você fala assim, nossa, foi minha mãe que fez, né? Não posso fazer isso com a minha mãe, fazer satisfeita. Vou comer só mais um pedacinho. E aí você fica se enganando o tempo todo. Eu tô cansada de ver pessoas, pacientes que falam, mas eu tô fazendo tudo certinho e eu não saio do mesmo lugar, eu não paro, eu não tenho resultado, eu sempre fico aqui. Ou às vezes engorda ou fica na mesma. Por quê? Essas pequenas coisinhas que a pessoa acha que não vai fazer diferença nenhuma, acaba assim se tornando um excesso, porque ela não consegue falar não para nenhuma situação. Então ela precisa entender que tem alguns momentos que, por mais que doa um pouquinho, assim, doa no sentido de tipo, é uma coisa que eu não quero deixar porque eu gosto muito, você vai precisar fazer. Então não fica se enganando, ou então se enganando assim, achando que coisas saudáveis, né? Então, isso daqui é saudável, então tudo bem eu comer isso aqui agora. Mesmo estando sem fome, vocês sabem que eu sempre falo aqui da questão de você comer apenas quando o seu corpo pede, quando a sua natureza tá pedindo, né? Estou com fome e vou comer. Então, mesmo que você coma uma fruta fora do horário, que não é para você comer, fora do horário que eu falo é esse, né? O horário que a sua natureza tá pedindo, que é da sua fome, não é legal você ficar fazendo isso. Você está forçando o seu corpo a fazer uma coisa que não é o momento de fazer. Você está estimulando o seu paladar, você está estimulando a produção de hormônios, principalmente insulina. Então, tem que respeitar. É lógico que no começo é difícil, né? A gente tem gente que não sabe nem identificar o que é fome emocional, o que é fome física de verdade, o que é fome social, né? Que a gente come só porque a gente está ali no momento. Mas precisa saber identificar isso. Mas tem pessoas que pensam assim, eu não tô com fome física, mas eu preciso mastigar alguma coisa agora, eu tô tão ansiosa. Aí a pessoa vai comer uma fruta. E aí nunca se desvincula disso, né? De achar que a comida sempre vai atender essa demanda dela, mesmo sendo uma coisa saudável. Não é saudável fazer isso para sua mente. Lembra que eu falei que tem que sempre trabalhar a mente? Quando eu faço isso, eu estou dizendo para minha mente, para o meu cérebro que numa situação que eu não estou confortável, porque eu estou ansiosa, porque está acontecendo alguma coisa, eu tenho que comer. Já que eu não posso comer algo, sei lá, um doce, um chocolate, um salgadinho, eu vou comer uma fruta. No começo isso até funciona, e eu até indico que faça isso, mas o ideal é que com o tempo você desapegue de ficar com esses comportamentos, porque isso vai acabar te engordando também. Você acaba comendo, extrapolando suas necessidades diárias, porque apesar de ser fruta, apesar de ser mais saudável, tem gente que faz isso, acaba compensando em alimentos saudáveis, achando que não vai fazer diferença. E faz muita diferença. No final das contas, quando você põe na ponta do lápis, isso vai fazer diferença. Então, é sempre você pensar no que o seu corpo está pedindo, no que a sua fome fisiológica está pedindo, e não ficar comendo o tempo todo, se enganando, porque é saudável, então vou comer, porque eu mereço, eu vou comer. Então, tentem-se a tentar nesse pensamento de dar essas justificativas, Então, a justificativa de ser saudável, a justificativa de que, esse bolo é tão gostoso, eu gosto tanto, eu preciso comer. A justificativa de que essa pessoa fez com tanto carinho, eu preciso comer. Porque nisso você vai somando repetidos comportamentos. Quando você vai ver na sua semana... Quando você vai ver, você fez isso todos os dias, Então, mesmo que seja uma vez no seu dia, você fez isso. Elana, mas uma vez, você fazer isso uma vez no dia é tão ruim assim, vai fazer tão mal. Faz mal por conta dessa questão do comportamento. Você não pode estimular esse tipo de comportamento, porque numa época que você tá bem, você não vai conseguir, fazer uma vez por dia e ficar tranquila. Mas, dependendo da época que você tá, com os sentimentos que você tem, com as emoções que você tem, você vai deixar isso desandar em algum momento. Então, é sempre você trabalhar corpo e mente. Então, corpo, eu sei das coisas que eu preciso para nutrir o meu corpo,
para eu de fato conseguir o meu objetivo, né? Sei que tem coisas que eu gosto e que eu vou poder comer no momento certo, no momento que eu realmente vale a pena comer isso, mas eu sei que existe a minha mente trabalhando o tempo todo para eu dizer não ou dizer sim naquela situação. Então, não fiquem se justificando, né? Outra coisa também que acaba enganando, né? Eu vou comer só um pouquinho de... Você comeu a sua refeição, fez o seu almoço ali, e aí você tá satisfeito. Aí você vai lá e fala, vou comer só um pouquinho, né? Vou repetir. Esse negócio de repetir, tem muita gente que faz isso. Então vai lá e repete. Esse repete, você pode achar também que não tem diferença, mas tem. Isso é um hábito que tem que ser quebrado. Você precisa aprender a colocar no seu prato a quantidade suficiente que você come de comida. Com o tempo a gente consegue perceber isso, né? Eu comi isso daqui, eu estou satisfeita com esse tanto de comida que eu comi aqui. Tem mais comida? Beleza, não preciso comer agora. Eu não posso esperar a minha próxima refeição. Tá tão gostosa essa comida, né? Às vezes a gente quer repetir porque tá muito boa. Só que ficar repetindo isso, né? Esse comportamento é muito ruim, porque só vai somando coisas no seu dia a dia. Então, você pensar assim, essa comida não vai fugir daqui. Eu posso esperar a minha próxima refeição, de repente o meu jantar, para comer mais essa comida? Né? Não vai fugir, vai estar ali, vai estar me esperando, eu posso comer. Porque senão o que você faz você repetir, comeu, né? Se sentiu satisfeito, mesmo assim você foi lá, repetiu, não teve aquela quantidade. E aí na janta você vai comer mais e muitas vezes vai até repetir. Então, quebrar esse comportamento, quebrar esse hábito de repetir é muito importante. Então, também não use essa justificativa, né, de comer mais, né, porque é tão gostoso, ou porque só um pouquinho que eu vou repetir, porque vai fazer diferença sim, né, no seu resultado e vai fazer sim você engordar, porque você vai somando uma coisa com a outra e aí quando você vai ver, você extrapolou as suas necessidades diárias de energia e ficou também, não quebrou esse hábito do comportamento de comer sem estar com fome. E isso é muito ruim. Outra coisa também que mostra bastante isso da justificativa, né? Quando você começa a fazer uma alimentação mais saudável para emagrecer, enfim, para o que você queira, e aí você gosta, por exemplo, muito de chocolate. Eu amo chocolate e eu já entendi que eu não posso comer chocolate o tempo todo, né? Porque senão, afinal de contas, não vai dar nada certo. Então, o que eu vou fazer? Vou comprar uma barra de chocolate, vou dividir essa barra de chocolate e vou comer aos poucos. Então, vou comprar uma caixa de bombom e vou comer um bombonzinho cada dia. Maravilha, né? Se você come, sei lá, meia caixa, meia barra e vai comer 2 tabletes, você já diminuiu bastante do que você consumia. Mas a gente precisa reconhecer as nossas fraquezas, né? Eu já falei muito disso aqui, eu amo doce, sou formiguinha do doce e eu não posso até hoje tem coisas que eu ainda consigo, tipo chocolate amargo pra mim é super tranquilo. Se estiver na minha casa eu não vou querer comer uma barra porque eu não consigo comer muito. Agora, tem coisas que eu gosto muito, exemplo, jujuba, eu adoro. Então assim, eu não vou ter em casa. Não vou ter em casa porque eu sei que por mais que eu queira muito, né, falava, não, vou comer um pouquinho cada dia, é só açúcar daquilo ali e eu vou querer ficar comendo o tempo todo. Eu sei disso, eu me conheço. Como eu sei também que tem pessoas que mal vão ligar. O meu namorado, por exemplo, é um desses, dá até raiva, porque se ele comer um bis, é um bis. E assim, é comendo já, nossa, que coisa doce, né? E aí eu fico até com inveja, porque eu queria ser desse jeito, mas eu não sou. Então eu sei reconhecer as minhas fraquezas, eu sei o que eu não consigo ainda, né, controlar, porque existem coisas que a gente vai trabalhando e que demoram, né? Tem coisas que vêm lá da infância, como eu tô sempre falando aqui, e isso pra mim é uma coisa que vem muito lá da minha infância, né? Eu fui criada assim. Existem coisas que dispararam gatilhos, crenças limitantes também em mim, que eu sou muito ligada no doce. Então, assim, é uma coisa que eu venho trabalhando até hoje. Então, eu sei o meu limite, né? Até onde eu posso ir e até onde eu não posso. Eu não vou me enganar, né? Que a gente tá falando aqui das justificativas de se enganar. Me enganar achando que, não, tudo bem, agora que eu comecei, eu tô focada, tô empenhada, vou deixar o meu docinho ali, porque, né, afinal de contas eu gosto, vou comer só um pouquinho todo dia, isso não vai me fazer mal. E aí, de repente, você não consegue fazer isso. E o que vai acontecer você vai comer demais, né? Vai se sentir arrependida,
vai se sentir frustrada por isso e ainda vai se achar um fracasso de que, então não é pra mim porque eu não consigo conviver com esse doce aqui. Mas você precisa saber reconhecer a sua fraqueza, né? Pra não ter aquilo ali o tempo todo. Então é importante que você reconheça isso, né? As suas fraquezas, os seus limites, dá um passo pra trás pra poder dar 10 pra frente e saber que tem coisas que realmente para cada pessoa, né? É muito individual isso. Tem pessoas que amam doce e não vão conseguir conviver, pelo menos, às vezes, no começo, às vezes a pessoa consegue desenvolver isso com o tempo, se essa questão não é muito forte pra ela, assim como é pra mim, ela consegue, né, às vezes conviver com doce ali na casa dela e tá tudo bem. Tem pessoas que não vão conseguir e é preciso saber reconhecer isso pra não ficar dando essa justificativa de que, eu posso ter em casa porque agora que eu né, comecei, minha cabeça já mudou e eu vou conseguir controlar isso, porque muitas vezes não vai, tá? E o terceiro pensamento, que eu gosto muito de falar, né, que impede o seu emagrecimento, que faz você engordar e que muitas vezes faz você desistir quando você começa um processo desse, é o pensamento da síndrome da injustiça. Quem sabe aí o que é o pensamento da síndrome da injustiça? Deixa eu ver quem que tá aqui. Eu vi que o pessoal entrou. Elígia, Estélios, MP, a Paula, bom dia, Outlet Ótica, respondeu, é assim mesmo. Então, o terceiro pensamento é o pensamento da síndrome da injustiça. O que é a síndrome da injustiça? Eu vou falar e vocês, quem tiver aí, me fala se reconhece isso. É você achar que a vida não é justa porque você está fazendo dieta, ou você está fazendo, né? Tem gente que não gosta do termo dieta, mas a Mazé. Oi, Mazé, seja bem-vinda. É você achar que você está fazendo uma alimentação, né, mais saudável e que a vida é muito injusta com você. Coitada de mim, agora eu vou fazer uma alimentação mais saudável, vou mudar, eu quero emagrecer, mas é tão injusto. Por que todo mundo pode comer isso e eu não posso? Por que eu tenho que ficar olhando isso e não posso comer? Né? Meu metabolismo é tão lento, coitada de mim. Esse metabolismo, ele é tão malvado comigo, né? Ele é tão ruim comigo, por que tem que acontecer isso só comigo, né? Acho que é só com você. Ou então, eu não posso comer nada que eu quero espontaneamente, que vida chata, eu não quero isso, né? Eu quero comer o que eu quiser sem ter que controlar nada. E aí você fica com esses pensamentos aí de injustiça, né? Eu me privo tanto, por que a vida é tão injusta? E de achar que isso é injusto pra você. De que se alimentar bem, por ter privações, por ter restrições, né? Porque não adianta falar que não tem. Porque tem, porque senão, afinal de contas, não faria sentido nenhum, né? Você fazer a mesma coisa, não faria sentido. E você achar que é sempre muito injusto isso que tá acontecendo com você, né? E deixa eu te falar uma coisa. Injusto pode até ser que é injusto, porque tem várias coisas na nossa vida que são injustas, né? A alimentação, quando a gente quer se alimentar bem, se a gente for pensar, é até um pouco injusto mesmo, né? Aí seria maravilhoso eu poder comer o que eu quisesse, tudo que eu gosto, na quantidade que eu quero, a hora que eu quero, e não engordar nada. Não prejudicar minha saúde seria, topzera, né? A gente ia amar que isso acontecesse, mas a vida não é assim. E nesse sentido eu falo que sim, realmente se a gente for pensar, é injusto, né? Poderia acontecer isso. Mas não só isso, né? Como outras coisas na vida também são injustas e a gente precisa saber diferenciar isso. Ou a gente aceita, ou a gente fica aí reclamando, se lamentando, né? Que é injusto, que eu não quero fazer isso então porque é muito injusto comigo, e aí continua se lamentando a vida inteira. Continua engordando, se lamentando que não consegue emagrecer porque e se sente mal, se sente infeliz com o seu corpo ou com a sua saúde que está sempre prejudicada, né? A gente fica lá se lamentando a vida inteira reclamando, ou a gente pega essa injustiça e vê como justiça, né? O que é mais injusto? Eu fazer isso, deixar de comer algumas coisas em determinados momentos, ou é mais justo comigo, né? Fazer isso já que eu estou sofrendo a vida inteira com isso, como eu falei, tem mulheres que sofrem mesmo com isso. Estou sofrendo, estou prejudicando a minha saúde, estou prejudicando até, às vezes, as pessoas à minha volta, porque a gente tem muito
esse pensamento de achar que o emagrecimento é só pra gente, né? Muitas vezes, indiretamente, a gente afeta outras pessoas. Por quê? A gente, as mulheres, né, que eu converso normalmente, a autoestima delas baixa muito, fica muito baixa, elas não conseguem mais ser alegres, ser felizes, fazer as coisas que elas faziam antes, não conseguem, às vezes, ter um bom relacionamento, reclamam muito, às vezes, do relacionamento, né? E às vezes não é nem por conta do parceiro, às vezes ela mesma se sente mal, né? Existem, às vezes até afeta o trabalho dela, afeta a disposição, brincar com o filho, né? Quantas mães eu já não vejo que reclama que não tem fôlego nem para brincar com uma criança, não tem energia, às vezes não é nem fôlego. Mas sabe quando você trabalha o dia inteiro e aí você chega em casa, as mães aí, né? E o filho quer brincar, você não consegue porque você não tem energia para isso. A alimentação influencia muito nisso, sabia? A falta de uma alimentação nutritiva de qualidade faz a nossa energia ir lá embaixo. E aí isso afeta o nosso humor, afeta o nosso estresse, afeta como a gente vê a vida de uma maneira geral, né? Então isso vão afetando várias áreas da vida que às vezes a pessoa não se dá conta que resolvendo isso, lógico que eu falo que sempre o processo de autoestima ele é com o decorrer do processo e não só quando você emagrece, mas que você precisa de fato mudar, né? Porque isso vai mudar várias áreas da sua vida, várias questões da sua vida. Então você pensar que é justo isso com você e com quem tá à sua volta, você deixar de se cuidar, deixar de encarar, né? Esse processo que sim, é muito complicado para algumas pessoas no começo, porque é muita coisa diferente do que ela faz e precisa mesmo, né, fazer coisas diferentes, mas que ela precisa encarar isso. Então o que é mais justo? Eu ficar lá sofrendo, me lamentando, tudo bem, comendo o que eu quero, a hora que eu quero, não tendo regras, né, vida sem regras, comer na hora que eu quero, sem ter que pensar em nada, sem ter que pensar em nada disso, só que continuando infeliz, continuando com todos esses aspectos que eu acabei de falar que frustram tanto a vida dela. O que é mais justo, né? Ou é mais justo eu mudar, realmente encarar essa nova fase da minha vida, mudar minha alimentação, fazer as coisas melhores, me sentir bem, me sentir mais feliz, comprar a roupa que eu quero, me sentir bem no meu corpo, ter mais energia, dar mais atenção para os meus filhos. Existem várias coisas que estão interferindo, de repente, em você, né? Você quer tanto emagrecer que isso vai mudar muito, né? Então, é sempre colocar na balança o que é mais importante para você, que aí você vai entender que não é uma injustiça com você, na verdade é uma justiça com você mesmo. Então é lógico que olhando, né, a gente sempre vai ter os prós e os contras, mas o que é mais, o que vale mais a pena para você é sempre você pensar nas vantagens que você tem por ter tomado feito essa mudança, né? Ter tomado essa decisão em relação às outras pessoas. Porque você pode até achar que você é dona de si, comendo o que você quer, você tem total liberdade de fazer o que você quiser, e na verdade você tá numa prisão, porque quem não consegue se controlar, né? Escolher o que quer somente na hora que vale a pena, ela não tá livre. Ela tá refém ali dos pensamentos dela, dos pensamentos sabotadores, e ela nunca consegue sair dessa situação que ela sabe que tá fazendo ela infeliz, que sabe que tá fazendo mal pra ela. O que a Paula falou. É verdade, as pessoas se culpam demais. Exatamente. Não só a culpa, né, mas dão desculpa. Aí quando acontecem as coisas, elas se culpam, né, por estar vivendo essa situação. Mas é importante entender que não existe injustiça quando se fala nesse sentido, quando a gente olha para as vantagens que aquilo traz pra gente. Se fosse uma coisa que, tudo bem, eu vou entrar nisso daqui, tem coisas que eu vou me esforçar para fazer porque tá fora do que eu tô acostumado, tá fora da minha zona de conforto, vai doer um pouco, e eu não tenho benefício nenhum, isso seria muito injusto, né? Mas é sempre pensar nas vantagens que você tem pra você mesma, né? Em relação a isso, sempre lembrar disso o tempo todo. Eu sempre tô falando isso pras alunas e pras pacientes. Vai ter um momento que você vai enxergar alguma coisa ali na sua frente, né? De comer, e você vai falar assim, poxa, é tão injusto, eu queria tanto comer isso, né? Mas você sabe que você precisa naquele momento falar não, porque você tá falando sim a vida toda, você tá falando sim o tempo todo. Então é você sempre lembrar
por que eu tô fazendo isso daqui? Isso aqui tá me levando pra onde, né? Aonde que eu quero chegar? Tem um motivo, eu não tô fazendo isso aqui à toa. Eu vou ter benefício com isso. Quando você consegue pensar nisso, você se torna, assim, uma pessoa mais livre, você se torna dona das suas decisões, como eu gosto de falar. Então, esse negócio de, eu posso comer o que eu quiser, né? Mesmo estando num processo de emagrecimento, desde que eu consiga fazer essas escolhas de forma consciente. Então, se eu não estou ainda nesse estágio, eu vou ter que dizer mais não. Então, no começo, você vai ter que dizer mais não para trabalhar a sua mente, né? Para saber realmente, você nem sabe o que vale a pena. Você tá fazendo muitas coisas aí, às vezes, por hábito, né? Eu sempre falo isso aqui também. Muitas coisas que você come por hábito. Não é porque você gosta muito, você pode até gostar muito, mas não é porque você não vive sem aquilo, entendeu? Eu como meu chocolate. Não tem como, Alana, pelo amor de Deus, você não vai tirar o meu chocolatinho de todos os dias. Eu amo comer chocolate, não consigo viver sem. Quando a pessoa já fala assim, garganta. Quando a pessoa já fala assim, eu não consigo viver sem tal coisa, já é um mau sinal. Porque a gente precisa saber conviver sem certas coisas, né? Porque senão tem algum problema ali. É a mesma coisa do álcool. Eu não consigo viver sem álcool, eu não consigo viver sem cigarro, eu não consigo viver sem doce. Então, se você for trancada num quartinho lá, uma cela, onde você vai ficar e só vão te dar comida salgada, você vai morrer, né? Porque você não consegue viver sem o doce. Não, você consegue sim. Então, você consegue a partir do momento que você trabalha a sua mente. Não que você precise. Não que você precise nunca mais comer doce na sua vida. Mas você precisa controlar essas decisões na maior parte do tempo. Porque tem gente que faz isso o tempo todo. Eu tô falando de doce aqui porque é um exemplo, tá? Mas comida no geral. Então, é você entender que você não precisa o tempo todo só fazer o que você quer, o que você gosta, né? Isso a gente só consegue decidir, a gente só consegue ter esse momento de decisão quando a gente começa a trabalhar a nossa mente. Sem trabalhar a nossa mente, nada disso que eu falei aqui vai acontecer. Então, hoje falei, né, dos pensamentos de 3, né? Existem vários pensamentos aí sabotadores, coisas que a gente pensa e que muitas vezes a gente tá no nosso subconsciente, que a gente não sabe que pode atrapalhar de fato os nossos resultados, né? Que pode até acabar fazendo engordar. Então eu falei hoje aqui de esperar esse momento para começar, e aí você tá aí muitos anos esperando, né? Foi o primeiro deles. Muitos anos esperando, meses esperando, sempre tá esperando alguma situação, um momento, uma hora, e nunca acontece. Sempre o que acontece me vejo numa situação pior. Quando eu vou olhar, eu tô sempre engordando mais, tô sempre perdendo cada vez mais o controle sobre aquilo que eu tô comendo, né? Então, para de adiar isso daí. Tomou a decisão, viu essa live aqui, sabe que isso é importante pra você? Qual que é a sua próxima refeição? É o almoço? Já começa a mudar no almoço. Eu não tenho tudo em casa, Alana. Faz do jeito que você consegue. O que tem aí que dá pra você fazer? Já se programa pra amanhã, né? Faz a refeição, uma hora que der pra você ir lá comprar alguma coisa, já que não tem nada, já se programar. Ou então ver o que tem na sua casa que dá pra você incluir. Mas não fica com essa desculpa de que, não dá, porque só semana que vem que eu vou fazer compra na minha casa. Vou esperar o mês que vem, porque meu cartão vai virar. Para com isso, né? Dá pra você encaixar muito bem as coisas do jeito que você consegue, do jeito que você tem, dá pra você começar a mudar. Não espera. O segundo deles, a gente viu que foi as justificativas que a gente dá pra se enganar, né? Pra que você consiga sair ali do seu plano, usando justificativas de que, tudo bem eu comer a mais porque é saudável, tudo bem eu repetir porque é uma comida que eu gosto muito, tudo bem eu comer um pedacinho porque foi a pessoa que fez com tanto carinho, tudo bem comer porque aqui no meu trabalho todo dia tem, então eu não vou conseguir. Não, para com isso, para de dar justificativas, desculpas aí na sua cabeça, né, que estão te enganando o tempo todo. E aí muitas vezes você não tem resultado, e é porque você fica nesse pouquinho, que na verdade vira um pocão, né? E aí você acaba permanecendo na mesma, ou até mesmo engordando, tá? Terceiro pensamento, então, para fechar, foi a síndrome da injustiça.
de achar que o mundo está contra você porque você está fazendo dieta, porque você está mudando a sua alimentação. Que ó vida, ó céus, ó azar, que vida injusta, eu preciso comer isso enquanto todas as pessoas estão comendo aquilo, né? Não é uma vida injusta quando você pensa nas consequências que você tem disso que você está fazendo, nas vantagens que você tem disso que você está fazendo. Pensando dessa forma, você sempre vai se ver como, ao contrário de ser injusto, ser uma coisa muito justa com você mesmo. Afinal, você já passou muitos anos nessa injustiça de não conseguir ter o controle, né? Não conseguir ter o controle sobre aquilo que você come e nem as coisas que estão à sua volta, né? De você se sentir mais feliz e mais satisfeita com o seu corpo por conta da alimentação que você fez durante muitos anos. Então, sempre tenta pensar nesses 3 pensamentos, né? Que isso vai te ajudar muito, pelo menos você, antes de fazer, eu sempre falo isso, né? Antes de fazer, você vai começar, pelo menos, acender uma luzinha ali de você pensar se aquilo que eu estou fazendo realmente vai levar para onde eu quero chegar, né? Se eu tô me justificando demais, estou dando desculpa demais, eu tô me sentindo injustiçada demais. Então, peraí, deixa eu mudar essa atitude que eu tô tendo aqui, porque pensar, né? Pensar vai fazer eu escolher melhor o que eu tenho para comer. Vai fazer eu dizer não em muitas situações. Ou dizer sim para as coisas que realmente importam, tá bom? Vou encerrar a live aqui. Obrigada a todas que estiveram aí. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, lembre-se, toda terça e quinta, live do A Nutri Tá On, 12h27, tá bom? Um beijo e até a próxima.